Eu trato todos os meus clientes como se fosse meu sócio. Perfeito. Isso pra mim é primordial, assim. E até por isso que hoje em dia a gente nem tem trabalhado mais com alocação de recursos, assim, Entendi. dentro dos clientes. Por quê? Porque quando eu simplesmente aloco um profissional, tá muito mais o CPF dele, muito menos o meu CNPJ. E quando a gente fala de uma transformação digital, de uma inovação, é importante as empresas entenderem também que às vezes numa construção, num sprint, num produto digital que você quer construir, às vezes não é realmente o que você queria, porém te abre outros horizontes. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Começando mais o EmpreendaCast, 4ª temporada, hoje eu importei um cara aí direto de Ipatinga, Minas Gerais. A gente vai falar bastante de BH, vamos falar dos costumes, mas principalmente como é que um mecânico foi parar no mundo da tecnologia. E não é um mecânico qualquer não, vou deixar ele contar para você. Um cara que vem trazendo um conceito completamente diferente de construir produtos digitais, de formar mão de obra boa e de trabalhar em suas origens, né? Como é que Ipatinga lá tá fazendo a Vila Belmiro deles ali de talentos e construindo e gerando riqueza para a cidade também. Mas ele vai explicar como grandes marcas podem construir seus produtos digitais contratando, né, a Rethink. Mas nessa câmera aqui eu vou deixar o Ricardo falar o seu sobrenome e o seu apelido, vulgo, porque dali para frente só vou te chamar de Dedé. É isso aí, Gustavo. Primeiro, muito obrigado aqui pela oportunidade, até para poder contar um pouco sobre a minha trajetória, contar um pouco sobre os desafios que eu tenho aí e contar também um pouco sobre o Ricardo e sobre o Dedé. O que o Dedé faz, de onde o Dedé vem e o que o Dedé ajudou a fundar ali com os demais sócios a Rethink Tecnologia. Cara, mecânico. Vamos lá. O que você fez? Você se formou em engenharia? Um mecânico se forma em quê? Bem, vamos lá, primeiro. Porque os grandes mecânicos que eu conheço não se formaram em nada. Os caras são bons de montar e desmontar carro. Perfeito. Certo? E dá pau e muito formado aí. Exatamente. O que é? Que mecânico é esse que a gente tá falando? Bem, vamos lá. Primeiro, eu tenho 45 anos de idade. Certo. Então, quando eu tinha 16 anos, eu fiz Senai, da Uzi Minas. Nossa. Lá em Ipatinga. E eu fiz um Senai que, na verdade, hoje seria como se fosse um curso de mecatrônica, mas era um curso de mecânica e de elétrica durante 2 anos. E você passava 8 horas, assim. Eu passei durante uma faculdade intensiva durante 2 anos. E depois, quando eu me formei no Senai, logo depois, na sequência, no dia do meu aniversário, quando eu fiz 18 anos, eu já fui contratado pela Uzi Minas. E lá na Uzi Minas, eu trabalhava no setor de manutenção de locomotiva. Eu consertava trem. Olha só, um mineiro que conserta trem. Mexendo nesses trem. Exatamente, lá tava eu. A piada mais pronta, Exatamente. A expressão mais pronta de todos os tempos. Exatamente. Cara, e o que tá por trás de uma locomotiva, assim, que é mais doido de todos os tempos? Assim, você conta pra sua filha lá. Perfeito. Vamos lá. Primeiro que existem 2 tipos de locomotiva, e boa parte das pessoas não sabe. Existe a locomotiva diesel-elétrica, que são essas mais atuais. Certo. Mas existe também um conceito antigo que é diesel-hidráulica. Então, por exemplo, a Uzi Minas é uma empresa formada por japoneses. E todas as locomotivas que vieram do Japão para Ipatinga, que foi lá para Uzi Minas, elas eram diesel, motor a diesel acoplado num gerador hidráulico. Olha só, era o óleo que gerava as rodas da locomotiva. Tá brincando. Tô falando sério. E aí eu passei durante 7 anos da minha vida consertando locomotiva, consertando trem em Ipatinga. Que loucura, Exatamente. cara. Batia marreta, guerreiro, com marreta de 10 quilos era o meu martelinho. É isso que eu ia falar, né? Meu martelinho de ouro. Hoje você vai lá, quando o cara tá trocando um pneu de um carro com aquelas, né? É tudo parafusinho pequenininho. Agora a locomotiva, meu amigo. Era tudo grande. Imagina, uma locomotiva para ela bater e amassar, meu amigo. Não é martelinho de ouro, você pega uma marreta pra desamassar, entendeu? Que loucura. Quanto tempo você ficou fazendo isso? Eu fiquei de 1995 até 2002. Caramba, cara. Exatamente. Agora, assim, lógico, muita gente te conhece dessa época, né? Perfeito. E muita gente te conhece dos tempos atuais. Perfeito. Voltando nos tempos, chegando nos tempos atuais, quando você tá lá no churras, que deve ser uma delícia fazer churrasco lá em Minas, em qualquer lugar de Minas, aí chega aquela tia distante, né, e fala assim, pô, Ricardinho,
que você tá fazendo da vida? Como é que você explica pra ela o que você tá fazendo da vida atualmente, assim? Bem, eu tento explicar pra ela de uma forma lúdica. Isso aí. Exatamente, isso é a primeira coisa. Que se eu explicar pra ela e falar assim, olha, eu crio produtos digitais pra grandes empresas, ela vai lá e vai dar gargalhada. Que trem é isso aí, filho? Exatamente. Então, é assim, pra explicar de uma forma mais simples possível, eu só viro e falo assim, tia, você veio aqui pra Ipatinga de avião, não veio? Vim. Você usou o aplicativo da companhia? Sim. Esse aplicativo sou eu que faço. É a minha empresa que faz. Aí ela já aproveita. Então, aproveitando, minhas milhas não caíram. Ou né? não só isso. Sobrinho, eu não consegui fazer o check-in que me ajuda a fazer. Que trem difícil, né? Que trem difícil. A biometria não rolou, fez eu tirar o óculos. O Face ID não rolou. Não, lógico, a gente tá brincando aqui, muitas coisas têm evoluído, principalmente desses aplicativos de companhia. E vou te falar, hein? Ficou muito mais fácil entrar em avião. Independente se foi desenvolvido ou não pelo seu time. Pô, eu sou de uma época aí que era desesperador, né? Entrar no avião. Hoje em dia, se você não quiser falar com ninguém, se você tiver só uma malinha de mão, toda a parte tecnológica e o produto digital que tá por trás daquilo facilita bastante. Facilita bastante. Principalmente a parte da fricção, que é o check-in, né? Que é o ato de você chegar no aeroporto. Imagina anteriormente, você tinha que ir lá fazer o check-in naquela impressora, imprimir um negócio ali de última hora. Agora não, no conforto da sua casa. Você faz o check-in, escolhe o seu assento, enfim. Sim, muito bom. Agora eu queria fazer um recorte de 2002, então, quando você encerra o seu mundo de Senai. Inclusive, então, aqui nos estúdios Voz ali embaixo, você ia ficar animado com as ferramentas que estão presas ali embaixo, que a galera do Senai pira. Aqui embaixo foi uma oficina? Uma oficina de torno. Opa, conheço. Galera da Senai para aqui para tirar foto. Vai ser um café aqui embaixo. Em cima das mesas de torno e tudo. Na minha época de Senai, trabalhei muito com plana, trabalhei com torno, trabalhei furadeira com fresa. De bancada. Total. Então que é fresa. Isso chama fresa? Fresadora. Furadeira de bancada é fresa. Exatamente. Muito bem. Você sabe que Senai, ainda bem que eu não passei, porque senão eu tinha tomado outro caminho, né? Não, é porque tem a furadeira de bancada e tem a fresa, assim, aí são... Mas enfim. Mas tá dentro ali. É isso aí. Vou te explicar que o Senai era um grande sonho da minha vida. Na verdade, eu acho que era um sonho de boa parte das galera. Pessoas da nossa época. E eu tentei todos os Senais possíveis de São Paulo, porque São Paulo tem bastante, né? E eu tentei num do Brás ali, e também tentei o Centro Paulo de Souza, que são as ETECs. Se você não consegue Senai, você também tenta as ETECs para fazer o ensino técnico dentro de uma escola junto com o colegial. E aí eu tentei o Senai ali do Brás, eu queria trabalhar na manutenção do metrô. Eu achava animal o metrô, sabe? Tanto é que quando eu fui pro Japão, eu consegui ver um Shinkansen. A minha esposa tem um vídeo eu chorando. Quando o trem bala passa, eu não sei porquê. Quando você falou locomotiva, deu uma mexida aqui também. Eu tenho esse negócio com isso. E aí eu não passei, né? E um amigo meu passou, que faltava uma vaga. Hoje o meu amigo, ele virou um monstro do assunto. E aí eu brinco com ele, ainda bem que eu não passei, que eu não tomei a sua vaga. Você virou um baita de um profissional. E eu também caí para tecnologia, que é o que eu agradeço todos os dias, ter caído em tecnologia, fui trabalhar com CRM, etc. Por que eu entrei nesse assunto? Porque essa formação Senai, essa coisa, né, de ficar 8 horas aprendendo e mão na massa, tem sumido um pouco, né? A gente não tem mais essas opções, assim. Pelo menos o meu João Pedro, não sei se a Laura vai ter isso na versão deles, né? O que você acha que o mundo tá acontecendo, assim, tudo ficando digital e perdendo esse lance mão na massa que tinha do Senai? Olha, então, hoje em dia as pessoas querem resolver tudo de forma muito rápida, né? Então, por exemplo, eu sou de uma época, eu estudei na PUC em Belo Horizonte, fiz ciência da computação na PUC. Que legal. Exato, e foram 4 anos intensos de curso. Na verdade, eu não consegui me formar em 4 anos, formei em 5, porque... Cara, quem nunca? Não, mas nem é isso. Você imagina, um mecânico que ficou 5 anos sem estudar, depois ele vai fazer ciência da computação na PUC, em Belo Horizonte, e chega para disputar com vários alunos ali que vieram de ótimas universidades, enfim. Sim. E eu sempre estudei em escola estadual, então é uma coisa assim, você tem um gap ali de aprendizagem e tudo mais. Tem que dar uma remada, né? Exato. E olha só, hoje em dia, quando eu olho para isso e vejo assim, seja developer em 6 meses, eu olho pra isso e falo assim, poxa, sério, não dá pra ser um developer em 6 meses. Você não vai conseguir arranhar nem a superfície, porque não é somente ser um developer. Tem todo um arcabouço técnico, tem todo um arcabouço
matemático que você tem que aprender que é super necessário pro dia a dia. Não sei nem se chega no Hello World, hein, meu? Dependendo, na minha época era difícil, Não, hein? mas eu acho que chega. As pessoas aprendem, assim. Mas, de novo, não é simplesmente ser só 6 meses, sabe? Então, essa cultura do faça tudo muito rápido, eu tenho que ser isso, tem que ser aquilo. Hoje em dia, eu acho que falta um pouco mais de profundidade. Porque nas 8 horas que você ficava lá, independente, né? Lógico, a Sim. gente vai fazer uma dicotomia aqui do físico pro digital, e lógico, é avassalador o quanto as coisas digitais estão tomando conta das coisas físicas. Sim. A gente não precisa nem discutir sobre isso. Mas o ponto principal você ficava 8 horas lá, mas eram intensas. Sim. Né? Era repetição da repetição. Se você fosse mexer, então, na época com programação CNC, né? Acho que era o suprassumo que tinha lá no Senai, era mais tempo ainda, que a galera queria ficar mais tempo para mexer nos computadores, e era repetição da repetição, e treine, você nunca estava pronto. Aí as empresas na época que iam buscar os estagiários, esperava você dar uma avançada no curso da Senai, não pegava nos primeiros meses. Pois né? Pois Hoje a gente pega, a gente brinca na frango de granja antes de estar pronto, né? A galera já compra o lote e vai desse jeito mesmo, não tá pronto, né? Eu tô dizendo assim, o mercado tá tão louco, né? E acabou esse lance de profundidade. Eu sei que não é o que acontece lá na sua empresa. Você cuida bastante da galera. Sim. Mas quando você olha pro geral, o que você se assusta, assim? Porque uma coisa é o que você tá fazendo dentro de casa, outra coisa é o que o mercado tá fazendo e o que estão te contratando. Qual que é a sua visão disso tudo? Não, vamos lá. Vai. Profunda, hein, essa pergunta. Profundo. Mas vamos lá. Olha só, quando eu fiz Senai durante 2 anos, em 94 foi a primeira vez que eu aprendi sobre que 1 mais 1 em binário é 10. E aí foi quando eu aprendi que o computador, a forma como ele se comunica é através do número binário, ponto, assim. Uhum. Mas olha só, para aprender isso, eu demorei quase 6 meses de circuito lógico para aprender sobre esse tema. É isso. É isso, assim. E hoje em dia, quando eu olho para o mercado como um todo, e quando eu olho assim, porque hoje, em 2008, o Brasil formava 17 mil pessoas para o mercado de tecnologia. E ele tinha um déficit de 40 mil profissionais por ano. Olha só, isso em 2008. Uhum. Hoje em dia, o mercado forma, as universidades ao todo formam 40 mil pessoas por ano, mas nós temos um gap de 400 mil pessoas, de profissionais. Então, quando você olha para isso, você olha o seguinte, assim, peraí, em 14 anos, nós crescemos em termos de formação 2,5 vezes, mas a necessidade de profissionais ela cresceu 10 vezes. 10 vezes. E vai continuar sendo assim daqui para frente. Então, hoje, lá na nossa empresa, o que nós decidimos fazer? Não dá simplesmente para trazer o profissional, o estagiário, a pessoa que está ali começando, simplesmente com a vivência da academia. Porque a academia, infelizmente ainda no Brasil, a academia está muito distante do dia a dia. Sim. Está muito distante das empresas. Então o que nós fizemos e o que nós decidimos construir foi o seguinte, nós criamos o Rethink Academy, que é uma área dentro da nossa empresa com foco exclusivo na formação das pessoas. Então a gente trabalha tanto a parte de hard skill, que é o que o mercado está trabalhando hoje, por exemplo, o que o aluno estuda na universidade do ponto de vista de programação depende muito da área, depende muito da universidade, mas na maioria das vezes ou é Java ou é C#, na maioria das vezes. Sim. Só que o que o mercado hoje demanda, principalmente no mercado onde nós atuamos, que é construindo aplicações móveis e híbridas, é React Native. Então, assim, quando você olha para isso, o aluno ele não sai de lá, ele não está aprendendo sobre o React Native, ele não está aprendendo sobre as tecnologias emergentes. Sim. Ele está aprendendo sobre as tecnologias que o professor dele estudou. E também que a universidade tem que submeter lá aquela grade para garantir que vai ensinar aquilo, né? Exatamente. E é uma burocracia que não dá tempo de pegar o que tá rolando também. Exatamente. Então o que nós fazemos? Nós trazemos esses alunos para dentro da nossa empresa, nós pagamos uma bolsa para eles, então eles ficam 6 meses só estudando hard skill, soft skill, de acordo com a nossa cultura. Todos os nossos alunos ganham um Mac. Legal. E todos eles ganham uma bolsa. Tem vaga lá, mano? Poxa, tem vaga. Ganhar o Mac já é. Já é. E agora no início de fevereiro, já na próxima segunda-feira, nós temos uma nova turma do Rethink Academy que vão entrar 25 pessoas. Que mais legal, 25 pessoas. cara. Isso. Agora, eu tenho uma pergunta pra você, lógico, dentro daquilo que eu te falei, né, de estar se formando, você já me respondeu e já mostrou
os 6 meses é só de maturação. Vai, Sim. vamos usar ali, né, para beber um bom vinho, uma boa cachaça. Já fica 6 meses maturando para garantir. Então a gente acaba. Porque assim, o que que eu tenho me deparado? Às vezes o cara sai da faculdade, tem zero de experiência e já sai com o salário de pleno. Aí ele vai se deparar com a primeira situação, o primeiro squad que ele entra, e é desespero em cima de eita atrás de vixe, né? Sim. E aí, beleza, ele arruma, porque, né, se a pessoa também começa a apanhar bastante, vai aprendendo, e aí dá 4 meses a empresa contrata como sênior. Aí o salário do cara dobra. E aí você fala assim, o cara tem 6 meses de rua, 7, 8, máximo 1 ano, já pulou o júnior, foi pra pleno, tá como sênior, com um salário inflado Ok. e parado numa empresa e de repente tá infeliz ou tá com dificuldade. E aí, de repente, ele tá fazendo entrevista semana sim, semana também. Você fala, cara, o que tá acontecendo? E a galera tá contratando, às vezes, pulando a parte técnica. Justamente os números que você acabou de dar reflete isso. Quando você me fala que matura o cara, paga a bolsa, treina, faz o hard skill dele ser acurado, eu fiquei bastante curioso com o soft skill. Porque acontecer isso do júnior pro sênior no hard skill, se o cara virar várias madrugadas, acho que é atingível, dependendo da loucura do cara. Sim. Beleza? Algumas pessoas vão questionar se dá em 1 ano, se não dá. Mas vamos fazer de conta que o cara é maluco e ficou o tempo todo no hard. O soft acho difícil. Se ele não viver em empresa, se ele não ter um líder, se ele não tiver problema, se ele não tiver situações, soft skill não dá pra maturar rápido assim. Como é que você faz essa vivência desse soft? Você enfia os caras nos squads, tem um time lá só simulando. Como que é isso lá dentro da sua empresa? Tá, vamos lá. Hoje a minha empresa ela tá sobre 3 pilares. Hoje nós trabalhamos com engenharia de software, né? Ou seja, com desenvolvimento, com code. Nós trabalhamos com design, que é um outro pilar nosso. A gente tem um Tá. time de design de mais de 50 pessoas. E nós também trabalhamos na parte de estratégia, que é na parte de construção de produtos, assim. Então, hoje, o nosso Rethink Academy, ele passa justamente por esses pilares, porque as squads que nós montamos para os nossos clientes, para grandes marcas, ela é composta por profissionais que são diversos, né? Uhum. Que normalmente são formados por pessoas de produto, pessoas de design e pessoas de engenharia. Então, o nosso programa de estágio, ele abre esse leque. Então, hoje, quando nós contratamos as pessoas para o programa de estágio, ela é formada por pessoas de engenharia, pessoas de design e pessoas de código. Então, desde o início, a pessoa já vivencia como é trabalhar em equipe, como é trabalhar em um ambiente que seja diverso, como é trabalhar com grandes marcas, quais são os desafios, o que que as empresas precisam, o que que as empresas precisam ter ali como profissionais do dia a dia e como é que a nossa empresa pode transformar a realidade dessas grandes marcas, assim. Sim. Então, desde o início, o nosso programa ela abrange isso, assim. Então, o que que acontece? A gente sempre procura trabalhar parte de liderança, parte de comunicação, parte de como que as pessoas têm que se portar numa reunião, o que que as pessoas têm que conversar, porque as pessoas chegam muito, assim, elas chegam cruas, assim, no nosso programa de estágio. Primeiro sprint, todo mundo tem né? Dá um cagaço. Primeiro Exato. sprint de todo mundo, né? Dá. Mas as pessoas são. O foco nosso sempre é, assim, tentar ao máximo trazer a realidade do dia a dia das empresas para dentro do nosso programa. Então, o que que acontece? Assim, eu sempre trabalhei, tirando a minha formação e a empresa que eu trabalhei, que foi a Uzi Minas, que era uma empresa muito Uhum. grande, logo depois eu sempre trabalhei em empresas pequenas, assim. Então, o que que acontece? Em empresas pequenas, você não tem um grande orçamento de TI. Tem empresas que nem orçamento de TI você tem. A pessoa só vira e fala assim para você: olha, eu preciso que você construa esse software para mim, mas eu só tenho essa grana aqui. Faça o melhor possível com essa grana. Faz Então, caber. exatamente. Então, nós sempre, durante toda a minha jornada, todos os meus sócios que eu tenho, eu comecei a empresa com 2 pessoas, Uhum. que foi com o Éder e com o Lucas Araújo. O Éder Andrade, ele era estagiário quando ele chegou na empresa, e quando ele trabalhou junto comigo, e o Lucas Araújo, ele era júnior. Então, assim, as pessoas cresceram junto comigo. E isso eu sempre tive no meu DNA, no DNA dos meus sócios. Então a gente procura fazer isso também com as pessoas que estão conosco, assim, que é o quê? É entender o seguinte: peraí, a gente tem pouco recurso. Então,
Se nós temos pouco recurso, a gente tem que saber entrevistar muito bem, Sim. saber trazer a melhor pessoa que tenha potencial e, ao mesmo tempo, pegar essas pessoas e como é que a gente faz com que essas pessoas deem esse salto? Que é um pouco do que você estava dizendo, assim. Uhum. Opa, peraí, mas a pessoa saiu de júnior, ela mal, nem pleno ela é, e de repente ela já passou para sênior. Ou tá em salário de sênior, né? Ou já tá numa posição até de liderança, como sendo líder técnico. Isso acontece hoje em dia. Isso é o que mais acontece Sim. hoje em dia. O famoso tech lead, né? Exatamente. A nossa empresa em 2020, em abril de 2020, nós tínhamos 21 funcionários. Hoje nós já estamos chegando a 250 funcionários. Então nós crescemos 10 vezes. Agora pensa o seguinte, quantas outras empresas de tecnologia não cresceram esse tanto? Quantas empresas de produto não cresceram nessa velocidade? Se o mercado tem um déficit muito grande, obviamente, as pessoas vão crescer na carreira sem ter soft skill ou às vezes até hard skill. Né? Mas eu posso enxergar em você, então, essa elasticidade. De repente eu tenho um budget dentro da empresa que eu trabalho e eu preciso construir um produto digital que tem começo, meio, a gente sabe que nunca tem fim, né? Nunca tem. Nunca tem fim um produto digital. Mas eu monto uma squad contigo, Isso. ela tá na minha empresa, ela tá na sua. Não estamos falando de body shop, estamos falando do quê? Né? Quando eu procuro você nessa vertente, né, de engenharia de software, de codar, né? Preciso codar um aplicativo novo aqui para os estúdios Voz. Como é que roda por trás disso? Então, tem um item que eu acho que é importante, que é o seguinte, assim, a nossa empresa ela nasceu como uma empresa de engenharia de software. Certo. E ao longo do tempo, a gente começou a perceber, porque o mercado ele vai evoluindo ao longo do tempo, nós começamos a perceber que também a gente necessitava de ter profissionais de design e profissionais de produto, de estratégia de produto dentro de casa. Então o que nós começamos a fazer, assim, e qual que é o nosso viés? A gente sempre gosta de pegar de ponta a ponta, assim. Então, por exemplo, eu não entro só com um time de engenharia, porque não é só com um time de engenharia, eu preciso também de um time de produto. Eu preciso de pessoas que vão pensar o seu produto, Sim. que vão apontar o seu caminho, porque assim, se você tá me contratando, na maioria das vezes você não sabe fazer aquilo. Sim. Então, E às vezes eu nem sei o que eu quero. às vezes você acha que sabe o que Então, você eu quer. acho que eu sei o que eu quero. Exato. Mas não como tem que ser construído, muito menos como tem que ser entregue, etc. Exato. Né? Então, assim, num modelo anterior, o que era? Era o escopo fechado, não era verdade? Era. E era o escopo fechado que o quê? Você assinava um contrato com uma pessoa, você Orçava tinha... os pontos de função. Orçava os pontos de função. Quando orçava o ponto de função, criava aquela planilha de Excel, assim, com aquele monte de linha, com um monte de funcionalidade, e 2 anos depois, você recebia o software. E, meu amigo... Primeiro semestre era documentação, né? A empresa... Era triste para a empresa que estava fazendo a documentação, triste para quem tinha recebido o primeiro sprint, só um calhamaço de papel. As pessoas iam lá, construíam aquele DR, que era o banco de dados relacional, imprimia, colava na parede. Nossa senhora, tá me dando desespero já. Nos primeiros dias de projeto. E aí, quando as pessoas iam desenvolvendo o projeto, eles iam percebendo que, opa, peraí. Não é isso que o nosso cliente está querendo, não Aí é? o diretor entrava na sala, mudava tudo, porque ele achava que sabia que estava pedindo. Exatamente. Então, hoje, existe até esse olhar, porque boa parte das empresas que nos contratam, elas olham para isso e pensam o seguinte, não, peraí, o meu dinheiro ele é caro, é difícil ganhar esse dinheiro. Sim, eu preciso usar com inteligência. Exatamente. Então, cada vez mais as empresas estão tendo a maturidade que é super necessário você ter toda uma visão, como é que eu posso dizer? Uma visão de estratégia sobre o seu produto, assim. Eu não posso sair codificando, a Deus dará. Eu preciso primeiro pensar, analisar e, assim, entender para onde que aquele produto é. Eu preciso fazer benchmark. Eu preciso entender o que é a minha concorrência, o que a concorrência do meu cliente está planejando, o que eles estão desenvolvendo, o que outras empresas em outros países, lugares do mundo estão fazendo. Porque várias vezes o meu cliente ele não tá isso no radar dele. Às vezes ele só está olhando para um competidor dele que está ali do lado. Mas ele não sabe o que uma empresa lá na Ásia está fazendo. Sim. Ele não sabe o que uma empresa na Europa está fazendo do mesmo segmento. E às vezes ele também não percebe que pode existir um concorrente que teoricamente não está na mesma vertical de negócios dele e que aqui não está nem no radar dele. Então, assim, é super estratégico para minha empresa hoje em dia e eu tenho que ter um diferencial que é o seguinte, eu não sou só uma empresa de delivery, eu não posso ser somente uma empresa de delivery. Sim. Eu também tenho que ser visto como uma empresa que vai alavancar e vai transformar o negócio do meu cliente. Vai fazer com que o meu cliente deixe de ganhar 2 dígitos para 3, 4 dígitos.
Da fundação até os espelhos do prédio, né? Com toda certeza. O sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Então, de novo, eu trato todos os meus clientes como se fossem meus sócios. Perfeito. Isso para mim é primordial, assim. E até por isso que hoje em dia a gente nem tem trabalhado mais com alocação de recursos, assim, Entendi. dentro dos clientes. Por quê? Porque quando eu simplesmente aloco um profissional, tá muito mais o CPF dele, muito menos o meu CNPJ. Então, assim, eu não consigo imprimir o meu processo, o meu framework, a minha maneira de trabalhar, porque ao longo dessa jornada nossa, nós já transformamos o negócio de vários clientes, assim. Sim. E todas as marcas que estão conosco, elas já estão já há 5, 4, 3 anos conosco. E esse cara também que tá só no CPF lá, alocado, ele não consegue usufruir do grande CNPJ que você tem. Exato. Mesmo que você tenha algum resquício disso, ou teve no passado, esse cara não consegue enxergar que ele faz parte de um grupo maior. Nem o cliente, nem ele. E aí ele fica meio deslocado, né? Na hora que ele fala assim, Exatamente. puta, eu tô preso aqui, não consigo sair de algum lugar. Exato. Que aí o grande barato de você trabalhar com grandes líderes de assuntos, né? De repente você tem lá 100 squads rolando ao mesmo tempo, mas você tem lá os chapters, né? Os famosos chapters. Como usar isso com inteligência, né? Travou algum pedaço. E aí vem tudo isso que você tá dizendo. Tá 4, 5 anos com as mesmas empresas, com grandes marcas. Com certeza, se ele bater lá no... Não sei se você usa o Slack ou qual ferramenta de comunicação entre os times. Hoje a gente utiliza o Discord. É, o Discord, que é maravilhoso também, que é voz também, Exato, né? exato. Viva a voz, né? Viva a voz. Se o cara bater lá no Discord e falar assim, tô com problema X no Jenks ou qualquer outra coisa, puta, sei lá, em menos de minutos, né? Às vezes até segundos alguém fala, não, cara, resolvi assim, assim, assado. Você fala, puta, quem que é esse Joãozinho? Ele tá onde, né? Exato, porque hoje em dia, assim, a nossa empresa ela nasceu já sendo com pessoas remotas, Isso. né? Então, assim, eu acho que é fundamental que exista essa visão e é fundamental também que os nossos clientes entendam quem está atendendo eles ali no dia a dia são pessoas super capacitadas e Sim. pessoas que estão conosco já há muito, muito tempo, assim. Sim. Hoje, por exemplo, o nosso primeiro estagiário, que é o Arthur Vargas, hoje o Arthur, ele é nosso head de arquitetura e o Arthur é nosso sócio. Então, assim, a gente super se preocupa com as pessoas que estão conosco nessa jornada, assim. Então, pra gente formar pessoas, pra gente, os nossos clientes são nossos sócios. Muito bom, cara. Tem que ser isso, entendeu? O meu cliente não é só mais um item na minha planilha. Agora, Dedé, como é que você fez pra ninguém roubar o Arthur de você? Porque o Arthur hoje, ele é uma peça importante, você cuidou, regou, né? E toda a empresa cuidou dele e ele também teve a contribuição dele. A gente sempre fala que é um relacionamento, Sim. né? Por isso que dão tantos frutos. Sim. Mas o Arthur deve ter tido várias investidas de fora. O Arthur é um cara de Patinga? Não, o Arthur é um cara de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. De Belo Me Horizonte. conta a história do Arthur, porque ninguém roubou ele de você. Porque se hoje ele é seu sócio, ele tem um tremendo valor pra ti. Com toda certeza. Né? Mas como é que você fez pra segurar esse cara? Foi grana, foi propósito? Como é que na Refin que você faz com que um Arthur fique e se perdure feliz dentro de uma empresa? Porque acho que isso é o grande desafio de quem também procura contratar você e garantir que você continue com profissionais com ciclo, mas sempre vai dar uma vontadezinha de chamar o Arthur pra minha empresa, né? Como é que você faz isso pra não acontecer e as relações comerciais se estabelecerem e as entregas continuarem bonitinhas? Olha só, o Arthur tem uma história interessante, assim, porque eu conheço o Arthur desde quando ele tinha 8 anos de idade. E eu fui reencontrar o Arthur... Então tá respondido, tô brincando. Não. Mas eu fui reencontrar o Arthur depois quando ele estava estudando já a ciência da computação. E eu virei pro Arthur e falei assim, Arthur, eu tô abrindo uma empresa, a minha empresa sou eu e mais 2 sócios, e cara, eu tô procurando um estagiário e eu quero te contratar. E quando eu trouxe o Arthur pro time, desde o início eu sempre me preocupei em trazer pessoas que tenham o mesmo propósito, assim, que tenham, assim, um conceito de vida que seja muito parecido, assim, que você vê que a pessoa ela tem toda a parte do que ela quer para a vida dela, do que as aspirações dele sejam pelo menos próximas das suas, assim. Sim. Então, ao longo dessa jornada, obviamente, o Arthur recebeu várias investidas, e eu não tenho dúvida, assim, que o LinkedIn dele deve ter... Se olhar o inbox agora, tem lá umas coisinhas que ele deixou passar. Com toda certeza, mas de novo, ao mesmo tempo, sobre o Arthur, eu também já tive outras pessoas que foram estagiários junto conosco e saíram da empresa ao longo do tempo. De novo, o difícil é você encontrar o Arthur. O difícil é você encontrar pessoas como ele.
E mais além disso, assim, o difícil é você encontrar pessoas que te ajudem a construir o seu sonho. Só que você tem que dividir o seu sonho com a outra pessoa também. Sim. Isso tem que ficar muito claro para ela. Tem que ter uma clareza entre as partes que, assim, você tem que jogar limpo com a pessoa. E você tem que virar e falar assim, olha, eu tô construindo algo, mas se eu ganhar, você também vai ganhar. E nós estamos construindo algo aqui que assim, é algo que a gente está buscando para construir uma empresa que seja referência no mercado brasileiro. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso junto? Se você ficar aqui comigo, você vai crescer junto. Sim. Então é muito mais um propósito, assim, e muito menos um discurso de marketing. Porque, por exemplo, existem gestores que vivem e falam assim, não, você vai ser meu sócio amanhã. E aí, na primeira oportunidade, já esquece aquela promessa da pessoa ser sócio ou não, e deixa a pessoa de lado. Muito pelo contrário. Nós não fazemos isso, assim. Se a pessoa tá conosco, a gente entende que a pessoa tem potencial, a gente eleva essa pessoa ao longo do tempo. Obviamente, se falta algum item de soft skill, de hard skill, que dentro da nossa empresa não existe, a gente sempre busca ter consultores externos que vão fazer com que aquela pessoa tenha uma jornada e tenha um ciclo de crescimento, assim, que seja contínuo. Sim. Eu acho legal você falar isso, porque assim, lógico, né? Eu já entrei numa empresa, no meu último regime CLT, eu vim por uma empresa que eu tinha ali um sistema de body shop que me remunerava. Mas essa ponta do propósito, do envolvimento, ficou na empresa que eu estava trabalhando. Então eu não me sentia muito pertencente a quem me pagava no final. Uhum. Quando você me diz isso, pô, se eu tivesse caído numa Refink, num Squad, num trabalho de construção, eu estaria tão feliz quanto estive na empresa que eu trabalhei, que foi a Sul América. Não preciso esconder, todo mundo acompanhou isso. Eu tenho um carinho imenso pela essa empresa, eu faria propaganda e faço o resto da minha vida. Se você quiser e tiver num processo seletivo da Sul América, vá trabalhar lá, que é bem legal. Agora, por que eu tô te falando isso? Porque o desafio desse Arthur deve ter passado milhões de coisas na mão dele. Por exemplo, eu sou movido a desafio diferente. Por isso que eu fui trabalhar numa garagem de inovação e eu gostava de saber qual que era o next lion, né? Qual que é o próximo leão, qual que é o próximo, o que a gente vai fazer. Quando a gente vê o momento atual que a gente está de lista de demissões, de gente que queimou dinheiro, inflou times de tecnologia, são empresas que não necessariamente o core era todo de tecnologia, cresceram absurdamente, queimaram dinheiro e agora estão demitindo. Quando eu vejo para você, eu falo assim, pô, eu posso crescer conforme a minha necessidade, bato lá na porta do Dedé e falo assim, cara, vamos construir esse produto, se der tudo certo, eu vou pro próximo sprint, vou pro próximo, cresço, de repente eu começo a faturar, construo mais algumas coisas contigo, mas qualquer circunstância, né, eu posso dar uma recuada e depois te procurar novamente. Ou seja, tem essa elasticidade de eu crescer e não ficar entupindo a minha área de produtos digitais e depois ter que demitir, porque você tem a expertise disso e tem essa fidelização das pessoas. Onde que eu quero chegar? Esse Arthur, estando com você o tempo todo e essa consistência que você tem como um criador de produtos digitais, dá para as empresas que está contratando uma força assim de dizer, puxa, eu sei que dali sai, ali entrega. Sim. Nesse ponto que eu queria entrar contigo. Eu sou de uma época que as famosas fábricas de software pegavam os projetos, pegavam a grana e eu vi muito project nunca terminar. Eu vi vários projetos nascerem com voo de galinha. O famoso voo de galinha que a gente tem no mundo das startups, eu vi com vários projetos. No seu caso, não tem como. Porque é sprint, entrega. Sempre. Praticamente o squad anda junto. Aí a minha primeira pergunta para você, o squad é 100% Refink ou você mistura com algumas pessoas do cliente? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você tem um contrato que ele vai aumentando conforme vai entregando, porque nunca tem fim. Eu renovo contigo? Como que é isso se eu sou uma empresa que quero contratar você? Olha, primeiro, a gente sempre procura ter pessoas do nosso time, assim, que lá dentro de casa nós chamamos de puro sangue, assim. Sim. Que é pessoas de produto, pessoas de design e pessoas de tecnologia do nosso time. Tá, 100% Refink. 100% Refink, mas o que acontece? Porque nós entendemos que essa é a melhor experiência para o nosso cliente. Tá. Mas nós sabemos também que a realidade dentro de algumas empresas é diferente, assim. Às vezes a empresa, ela tá muito mais focada no produto dela. Então o PM, ele vira e fala assim, olha, eu não preciso do PM, o PM é meu. Tá bom. Ou ele vira e fala assim, olha, eu já tenho uma consultoria de design aqui.
Eu não tenho PM, então eu gostaria de ter um PM seu, Saquei. mas o time de desenvolvimento pode ser o seu time de desenvolvimento, enfim. Aí vai depender um pouco da necessidade do cliente. E para você é tranquilo, você encaixa conforme a necessidade. A gente encaixa, porque nós temos uma prateleira de serviços, assim, tanto da empresa como um todo, quanto também de cada vertical nossa de atuação. Perfeito. Dito isso, como é que eu cresço o contrato contigo ou diminuo? Não é pacote fechado. Não é, porque a gente sempre procura trabalhar no mínimo 8 meses, assim, porque não tem como. Você não vai mudar a realidade do cliente com 2 meses, com 4 meses. Você não vai conseguir fazer isso. Você começa a mexer o ponteiro e baseado em todo o histórico que nós temos de atuação, em média, são contratos iniciais de 8 meses. Ponto. E aí o negócio começou a ficar legal, saiu pra rua, comecei a gostar da brincadeira. Tem o growth, aí tem toda a parte que você vai começando a mensurar, você vai entendendo o que o cliente realmente... Opa, peraí, pensei isso aqui, mas o que tá vendendo é essa outra parte aqui. Então, quero construir mais coisas, gostei que você entrega. Exatamente. Agora, tem um negocinho que, muito além do buzzwords, mas é o mínimo viável do produto. Uhum. Nesses 8 meses, claro, você consegue ali entregar o mínimo viável. Aí botei na rua, vi que não era aquilo. Mesmo tendo feito as entrevistas, olhando o bench, às vezes a gente tem produto que não dá fit. Com toda certeza. Com toda certeza. Nós temos várias empresas que quebraram aí, que você percebe, assim, a empresa teve um high. Isso. Não deu fit. Não deu fit. Como é que é isso na hora que contrata a ti? Porque assim, às vezes tem que pivotar. Os seus clientes estão com apetite para isso? Eles sabem disso? Porque hoje você faz o cara errar, de repente, em 8 meses. Antigamente era em 3 anos. Sim. Né? Que podia dar quebrada da empresa. Várias quebraram. Sim. O cara tem apetite para pivotar porque eu sei que você tem experiência suficiente para dizer para ele, olha, fomos pra rua, vimos que não deu fit, mas olha o tanto de coisa que a gente colheu que eu acho que o caminho pode ser esse. Os caras estão com apetite para mudar o percurso? Hoje em dia as grandes marcas estão. Isso é super importante, assim, eu quero deixar claro, assim, porque o que acontece? Hoje o nosso cliente ideal, hoje não são as startups, assim, não são as empresas, as pequenas empresas. Hoje o nosso cliente ideal já é uma empresa que já tem um processo de transformação digital já sendo implementado. Uhum. Então eu sou muito mais um acelerador, eu estou muito mais na aceleração digital, eu estou muito mais acelerando o negócio dele e muito menos transformando o negócio dele, entendeu? Entendi. Então, assim, se eu errar, eu não vou quebrar o meu cliente, assim. Sim. Então, eu acho que isso que é nós erramos também, é isso que é importante. Então, nós e aí erramos. que tá o ponto. Todos os nossos clientes, eles têm essa sensibilidade, eles têm essa sensação. Eles nos veem como um parceiro estratégico. Eles sabem que nós estamos ali, não é para que, opa, se deu certo, eu acertei, se deu errado, foi a Refin que errou. Não, muito pelo contrário. A gente tá junto e tá como um time. Até porque a construção de um produto digital é multidisciplinar o tempo todo. Por isso que eu perguntei para você, o squad é misturado? Né? Porque se for um squad que um PM é meu, né? Desde então a construção e o squad foi feito com toda a galera, inclusive um participante meu. Sim. O escopo também foi alguma vez proferido por mim, né? Sim. Mesmo que depois você me convença na rua, o que você aprendeu, etc., né? Que ali o resultado final seria outro. Que bom que você existe também para fazer, né, as pesquisas de rua e tantas outras coisas. O famoso discovery, né, que a gente fala, sim, que é importantíssimo, tem várias empresas que pulam. Por que eu quis bater nessa tecla contigo? Cara, eu vim de uma seguradora. Os caras vendem e precificam risco. Okay. E nem todo mundo quer tomar risco. Sim. Nem todo mundo tá afim de jogar dinheiro no ralo, no sentido de ter testado alguma coisa. E quando a gente fala de uma transformação digital, de uma inovação, é importante as empresas entenderem também que às vezes numa construção, num sprint, num produto digital que você quer construir, às vezes não é realmente o que você queria, porém te abre outros horizontes, que foi o que aconteceu muito na Sul América o tempo que eu tive lá. A gente tem um amigo em comum, o Ricardo, e ele sempre falava isso. A gente sempre estava flertando com o FGTS. Isso é uma frase clássica do Ricardo. Ele falava assim, Gordon, a gente tá flertando com o FGTS, porque a gente tomava o risco e a gente testava. E às vezes eu, no cagaço, vinha pra ele e falava assim, porra, cara, mas se não der certo? Ele falava, porra, e também se a gente não fizer? Sim. Ele sempre me abriu essa ótica. E se a gente não fizer? E depois dali, então, né, eu fui me tornando um cara muito mais valente e tomador de risco dessa construção.
Mas mesmo assim, quando a gente chegava em algumas apresentações em diretoria, a gente tinha que dar aquela pausa e falar assim, olha só, tá todo mundo ciente, isso é um teste, é um produto digital, ele pode dar muito certo e acabar com essa empresa e criar uma nova, como ele pode dar muito errado e a gente tem que tomar outros caminhos. E a gente via que uma seguradora tradicional, 120 anos, tinha esse apetite. Quando você segmentou para mim aqui e recortou quais são as empresas que você busca, já está muito claro para mim que você é um growth total mesmo, um acelerador disso. Sim. Agora, quando elas te procuram, por muitas vezes elas ficam. Você falou que 4, 5 anos com as empresas. Hoje 80% dos nossos clientes estão conosco há 3, 4, 5 anos. Que legal, cara. Você é praticamente uma extensão das empresas. Assim. Se for olhar, você está sempre grudado em alguma como um acelerador de fato. Os né? nossos clientes nos veem como um sócio deles, assim, como parte do ecossistema deles. Muito legal. Isso é fundamental pra gente, assim, porque só dessa forma que a gente consegue criar produtos digitais. Porque o que ocorre? Planejamento ele é necessário, ele é fundamental. E você sabe disso tanto quanto eu, assim. Nem todo mundo planeja. Então, lá atrás, quando as pessoas pensavam e criavam, trabalhavam no escopo fechado, Sim. assim, as pessoas só tinham uma aspiração, mas as pessoas não tinham modelo de negócio. As pessoas não tinham PNL, as pessoas não sabiam com que eles iam ganhar dinheiro. Não, peraí, com que eu vou ganhar dinheiro? E era aquela coisa, né? A pessoa só... Peraí, pra onde que o vento tá indo? Na biruta mesmo. Sem um mínimo de planejamento. Agora, deve ser muito comum, e eu acho que é por isso que elas ficam contigo, que assim, o começo é sempre mirradinho. Tem um pouquinho de dinheiro, né? Sim. Vou passar lá pra turma do Dedé, vou Sim. fazer com ele os 8 meses. Aí você me mostra que aquilo dá resultado. E aí você se torna o cara mais sexy de toda a empresa com aquele produto digital. E esse é o objetivo. E a próxima vez, o budget que começa a ser orçado em setembro e outubro, eu já vi muitas vezes o Excel mudar ali, o cara fala assim, opa, pera ali, a gente precisa reservar parte dessa grana para investir naquela frente que a gente tem com a Refink, porque ali sai umas pipetas de ouro, né? Que é o que acontecia na área de inovação lá com a gente também. E isso é uma realidade de grandes empresas que você está trabalhando, mas eu queria saber que momento você fez esse recorte também. Não foi assim, você já nasceu sabendo que você tinha que trabalhar com essas empresas que talvez tenham essa maturidade? Como é que foi até chegar nesse ponto? Porque a gente tá falando de um negócio muito mais avançado aí de quem sabe transformação e inovação, né? Então, mas vamos lá. Eu atuo como diretor de TI, eu fui diretor de TI, comecei a ser diretor de TI em 2012. Certo. Então, nessa época, em 2012, o CTO das empresas, ele ainda, quando você ia conhecê-lo, ele ainda estava de terno e gravata. Sim. Porque Ilustrando o servidor dele. Então, mas olha só, o diretor de TI antigamente, como é que ele era visto? Se os sistemas estivessem todos up, se o e-mail estivesse funcionando, se o Wi-Fi estivesse funcionando, se tudo isso estivesse ok, cara, o CTO tá fazendo o papel dele maravilhosamente bem. Aí. Não era isso? Não caiu, tá tudo beleza? Não caiu, tá tudo beleza. Só que o que eu comecei a perceber, principalmente aqui em São Paulo, houve uma mudança dos CTOs. Eu comecei a perceber que os CTOs que estavam me recebendo, eles já estavam já de calça jeans, tênis All-Star. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, opa, peraí, tá mudando, assim. E o mercado como um todo tá pivotando. O que é isso? O que tá acontecendo? O dinheiro ele começou a sair do CMO, começou a sair da pessoa de marketing. Isso. E o dinheiro começou a ir para a mão do CTO. E aí, você sabe disso tanto quanto eu, que o CTO, ele olha, e o CTO, ele é uma pessoa mais pragmática, ele é uma pessoa mais de planejamento. Cartesiano. Como um todo. E ele olha pro lado dele e ele fala assim, não, peraí. Que empresa que é essa que tá chegando aqui? Esse cara tá querendo me vender um sonho? Que é esse cara? Quem que ele é? E aí, chegou os cabelos coloridos. Exatamente. Mas quando ele vê que a pessoa de vendas, porque no início da minha empresa, assim, o empreendedor, no início, ele é tudo, né? Tudo. Ô, Dedé, quem que é o comercial? Tá aqui, o Dedé, eu colocava meu bonezinho de comercial. Ô, Dedé, quem que é o head de design? Opa, peraí, já vou chamá-lo. Volta o Dedé ali, o head de design. Com peruca. Exatamente, com peruca. Peruca colorida. Esse. Então é um pouco sobre isso, assim. Todos eles, sem exceção, eles começavam a perceber o seguinte, pera, eu preciso de ter alguém aqui do meu lado em que eu possa confiar, que entenda que eu tenho metas para poder entregar, porque se eu não conseguir o meu bônus, todo o meu time que tá abaixo de mim não vai conseguir o meu bônus também. Então eu não quero cair em papo de vendedor, eu quero saber o seguinte, realmente você vai me entregar? Realmente isso que você tá me prometendo que você vai conseguir me entregar? E aí quando o CTO ele tem essa confiança, porque a nossa venda ela é muito mais
inicialmente na nossa empresa, o foco foi sempre muito mais no time de tecnologia, no CTO, do que em outras frentes de trabalho. Então, assim, quando nós começamos, no primeiro ano nosso, nós só tínhamos uma empresa, só um cliente. Então a gente ficou focado somente em um cliente. No segundo ano, nós tivemos 3 clientes, olha só. E aí, existe uma coisa que todo mundo diz o seguinte, né? Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta, assim. Mas quando você está empreendendo no início e você tem um grande sonho, que é um sonho que é, olha, peraí, eu quero fazer a diferença no mercado brasileiro. Eu quero criar uma empresa que ela seja relevante do ponto de vista de código, do ponto de vista de design e do ponto de vista de produto. Quando você quer fazer isso, você tem que fazer isso muito bem feito. Então, o que nós fizemos ao longo do tempo é, se eu tenho muitos clientes, porque eu também já trabalhei em outras empresas, e quando você tem muitos clientes, você tem um baita overhead dentro de casa. E aí, às vezes, o bate-fone, né, liga toda hora, porque todos os clientes dão um problema ao mesmo tempo. Quando você tem poucos clientes, você consegue dar atenção a eles. Perfeito. E você consegue atuar principalmente sob o ponto de vista estratégico. Então isso pra gente foi fundamental. Esse meu olhar, quando eu olhei para isso em 2014, 2015, eu vi essa mudança transformacional nas empresas, eu olhei e falei assim, não, peraí, quando eu abrir a minha empresa e quando eu começar a criar e começar a empreender, eu quero estar muito próximo dessas pessoas, assim. Entender o seguinte, eu quero ter menos clientes, mas eu quero ter um poder de atuação e de argumentação perante eles muito maior. Porque quando ele entende que ele está sendo atendido pelo sócio da empresa, por um diretor da empresa, isso faz toda a diferença. Sim. E ele passa, né, nessa brincadeira que eu te falei do Excel, ele passa realmente a acreditar e direcionar a verba daquilo, porque ele sabe que ele dá resultado. E também, né, o CMO bate lá no CTO, cara, preciso construir tal coisa. Exato. Com os pedidos mais malucos. E se ele tem um cara do lado que pode trazer os pedidos mais malucos também, que eu lembro muito disso, né, da onde eu trabalhei, ele fica até um pouco mais calmo, mais tranquilo, porque ele também não precisa olhar o time dele e falar assim, cara, com quem que eu vou construir essa maluquice? Não necessariamente que não tenha competência no time dele. É que, né, a galera vem com demandas malucas a ponto de você ter que ter essa flexibilidade de construir coisas malucas a qualquer momento, mas ter um parceiro que topa essas loucuras com você, né? Acho que na Refin que o cara tem essa segurança, né? Vamos construir umas maluquices juntos aí. Exatamente. Até porque, como eu sou da área também de tecnologia, eu sou formado, eu não consigo mentir. É isso não aí, tem como é mentir. isso aí. É. Então, eu só faço o que eu realmente entrego. Agora, eu queria fazer um recorte. A gente já entendeu muito bem o que vocês entregam, né? E o que vocês constroem, e a capacidade que você tem, e a Vila Belmiro que você tá lá fazendo, né? Lá em Ipatinga. De grandes joias em Ipatinga. Eu queria saber o seguinte: você sai lá do mecânico de locomotiva, um negócio que deve ser lá. Existem quantos Ricardos no Brasil? Você tem ideia disso ou não? Não tenho ideia. Deve ser muito pouco, né? Sim. Eu conheço você e provavelmente nos próximos anos, dificilmente eu vou encontrar um outro mecânico de locomotiva, principalmente nessa mesa aqui. Como é que você lá em 2012 resolve montar a Refin? Quem você encontrou? O que aconteceu? Qual foi a união dos astros para que você se tornasse o cara que é hoje aqui e está contando dessa empresa? O que aconteceu? A empresa ela nasceu em 2017. 2017. Exato. Só que em 2012 foi quando eu me tornei diretor de TI, quando eu comecei a conversar com grandes clientes aqui em São Paulo. Na posição de CTO, você atendendo grandes contas, você vai conhecendo as pessoas e vai criando um relacionamento. Então, de novo, o poder do relacionamento ele sempre está presente, assim. Muito. Ele é super importante, super importante. Mas em 2017, na verdade, em 2016, eu trabalhava com os dois sócios, os sócios que fundaram a empresa, e um dia, conversando com eles, eu falei assim, olha, eu tô a fim de empreender, e eu tô a fim de fazer isso daqui a 6 meses. E aí, o que vocês querem, assim? Os dois trabalhavam comigo, e eles olharam e falaram assim, olha, a gente também começou a perceber que, poxa, que tá na hora também de dar esse passo. A gente também tá afim de dar o salto de fé. De dar o salto, porque você sabe, empreender no Brasil não é pra qualquer um, não é pra amador. É isso aí. Porque a gente tem que lidar com uma série de coisas no dia a dia. Zero financiamento e uma série de coisas, assim. Então a nossa empresa, ela nasceu muito mais com um propósito que era, olha, vamos tentar fazer algo, uma empresa que a gente queira trabalhar nela, assim, que a gente olhasse e admirasse ela. Ter tesão mesmo de acordar segundas-feiras, né? Exatamente, porque
Tem um jargão, né, que as pessoas falam assim, o sentimento de dono. Não tem esse jargão no mercado? Tem. Vestir a camisa. Mas, assim, convenhamos, não é isso. No final das contas, as pessoas que estão ali com você, você também tem que entregar projetos que sejam relevantes para elas. Sim. Projetos que vão transformar a vida delas, que vão fazer com que elas saiam de júnior para ir para pleno, para ir para sênior e assim vai, sucessivamente. Isso pra gente que é importante. Então, no início, quando a gente fundou a empresa, a gente olhou e falou assim, olha, isso, assim, as pessoas, elas são importantes pro nosso business. As pessoas são um pilar super importante, porque, de novo, a minha empresa não é uma empresa, embora eu construa produtos digitais para outras empresas, a minha empresa é uma empresa de serviço, assim. Então eu preciso das pessoas estarem junto comigo, acreditar no meu propósito para transformar e alavancar o negócio dos meus clientes. Então isso pra gente foi fundamental. Então, desde o início, hoje, nós temos 40% do nosso time hoje são de mulheres. Legal. Hoje, 48% das lideranças da nossa empresa são lideranças femininas. Então, assim, desde o início a gente sempre buscou ter diversidade no nosso time. Então, assim, esse pilar pra gente, ele é fundamental. E foi isso que nos motivou, assim, de criar uma empresa que tivesse relevância no mercado nacional e que transformasse os negócios dos nossos clientes. Em 2016 era o Éder e o Lucas. Quando nós decidimos fazer a empresa, foi eu, o Éder e o Lucas. E nós abrimos a empresa dia 2 de janeiro de 2017. Nós fizemos 6 anos há 3 semanas atrás. Legal. Legal. E aí vocês montam e o primeiro cliente era onde vocês trabalhavam ou nada a ver? Como é que foi esse... Não, eu conheci o diretor desse cliente, eu conheci o diretor de TI. Certo. E aí um dia ele ficou sabendo que eu tava abrindo uma empresa e ele me ligou. Ele ficou sabendo que eu tinha saído da empresa e ele falou assim, olha, poxa, a gente tá com um desafio aqui, queria bater um papo. Dá pra você vir aqui pra São Paulo? Na época eu estava morando em Belo Horizonte. Enfim. O primeiro squad foi vocês três, então, ali, praticamente. O primeiro squad fomos nós três. E eu era o líder técnico do squad. Você era o tech lead na primeira contratação que rolou. Eu era o CEO, o tech lead, a pessoa que tomava conta das pessoas. O ar-condicionado e tudo mais que rolasse. Eu era tudo. Financeiro, administrativo. Agora a gente tá falando de uma empresa que nasce pré-pandemia. Né? Ali você começa, você já deixou bem claro, vocês focaram bastante em pegar grandes empresas e trabalhar até pro telefone não ficar tocando muito e não desvirtuar o rumo que vocês queriam. Como foram, assim, os primeiros anos e construções? Você comentou comigo de 21 pessoas, né? De repente o negócio começa a ficar imenso. Sim. A pandemia foi crucial para essa aceleração na construção dos colaboradores. Como é que foi de 2017 até março de 2020, fatídico, né? Sexta-feira 13, que todo mundo foi para suas casas. Como foi até ali e quando é que você começa a crescer absurdamente? O que aconteceu que o mercado não parava de tocar seu telefone? Nós tínhamos um plano de negócio, nós tínhamos um modelo de atuação que era muito claro pra gente, assim. Nós queríamos, desde o início, a nossa empresa ela era formada por profissionais sêniores e por estagiários, assim, no início. Então, o que nós decidimos fazer? A gente olhou e falou assim, olha, nós temos poucos clientes. Com o nosso time sênior, nós vamos conseguir atender esses clientes. Então, vamos fazer o seguinte, essa segunda camada da nossa empresa, essa segunda estrutura, nós vamos formar essas pessoas ao longo dos anos. Então, nós ficamos 2017, 2018 e 2019 formando essas pessoas. Então, eu lembro que na época nós tínhamos umas 9, 10 pessoas sêniores na empresa e nós tínhamos uns 12 estagiários que as pessoas foram crescendo ao longo do tempo. Então, a gente ia mentorando e fazendo com que as pessoas evoluíssem ali ao longo do processo. E fazendo eles rodarem tudo que vocês estavam construindo. Exatamente. Mas uma coisa foi fundamental para o nosso crescimento, que eu sempre acreditei em dividir para poder conquistar. Então, hoje nós somos 13 sócios ao todo. No início nós éramos somente 3. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui trazendo pessoas do mercado, pessoas que eu sempre acreditei e admirei, e pessoas que, assim, que eu sabia que, primeiro, eu sabia quais eram os pontos fortes e os pontos fracos das pessoas, e fui dando um percentual da minha empresa para eles, assim. Da mesma forma como eu também fui valorizando, por exemplo, o próprio Arthur, que hoje é nosso sócio. Tá valorizando também as pessoas que estão na nossa caminhada. Isso foi fundamental para que a gente construísse um alicerce da empresa que suportasse esse crescimento. Uma base forte de sêniors e sócios, né? Que aí todo momento, com qualquer um que você está conversando,
o cara tá repassando ali, ó. Cara, você tá conversando com um dos sócios. A chance disso aqui ser entregue e o cara não deixar a peteca cair é imensa. Exato. Que a gente sabe, né? Quando tá falando com o dono, com um sócio ali, o cara ou tem que dar certo ou vai dar certo. Não tem outro caminho. Hoje todos os nossos clientes são atendidos por sócios. Não tem legal. como, assim, não tem como ser diferente, assim. Isso é super importante. Por quê? Porque, de novo, a gente tá junto com o cliente, a gente é sócio do cliente. Perfeito. Muito O sucesso bom, cara. dele é o nosso sucesso. E na pandemia, o que que acontece? Cara, o mundo virou de ponta cabeça pra vocês também ou não? Foi gradual. É. Na verdade, o que que aconteceu, como a gente sempre estava dentro de clientes grandes, o que aconteceu é que nós abrimos o nosso leque de atuação. Se nós atuávamos somente com code, somente com a parte de desenvolvimento de software, a gente também começou a atender design, a gente também começou a atender o desenvolvimento estratégico de produto. E aí o cliente ele começou a olhar para a gente e falar assim, opa, peraí, a Refink não é mais somente uma empresa de desenvolvedores. Eles também entregam estratégia, eles também entregam design. Então a gente teve um crescimento tanto da parte de farm, né? Ou seja, nós fomos crescendo a carteira dentro dos nossos clientes, como também os clientes eles começavam a olhar, e por exemplo o Ricardo, né, que é o nosso amigo em comum, ele conheceu a gente através de um cliente que nós temos, que é uma empresa de loyalty. Ele olhou e falou assim, olha, quem que foi a empresa que fez esse aplicativo para vocês? Esse aplicativo, cara, tá sensacional. Eu tô com um problema lá dentro da minha empresa, com o meu fornecedor, que eu não tô conseguindo evoluir. E aí o Fábio, né, ele virou e falou assim, olha, quem fez foi uma galera lá de Belo Horizonte, cara. Os meninos estão lá em BH, só que é um time super unido, super bom. Que legal. Cara, dá uma ligada pro Dedé que, assim, eu tenho certeza que ele vai te atender. Dedé desenrola. Exatamente. Porque também, de novo, assim, e aí tem aquela questão. Hoje, eu não conseguiria atender todos os nossos clientes, assim. Hoje. Por que que eu não conseguiria atender? Porque, desculpa, lá atrás, eu não conseguiria atender. Por quê? Porque eu não tinha base para aquilo. Então, quando a nossa empresa foi crescendo e foi crescendo em toda essa parte da pandemia, a gente foi solidificando o time e trazendo pessoas importantes, assim. Então, de novo, no ano passado, a gente criou 3 áreas na nossa empresa. 3 áreas importantes e estratégicas, assim, pra gente. Por quê? Porque a gente foi entendendo que dentro de casa nós não tínhamos aquelas skills, assim. Sim. E a gente não tinha pessoas que tocavam e conduziam isso. Muito bom. Muito bom, né? Você fez o sentimento de dono de fato existir. Ser dono. Sem falar com as pessoas que as pessoas têm que ter sentimento de dono. Sim, sim. Na verdade, é virar para elas e falar assim, olha, o meu crescimento, eu vou te trazer projetos super legais, eu vou trazer projetos que vai fazer diferença na sua carreira. Agora, antes da gente entrar num bloco que a gente vai finalizando esse episódio, de um mecânico de locomotiva a um grande empresário do mercado de criação de produtos digitais. Então, se você está escutando para conhecer esse cara, já fez reunião com ele, quer entender um pouco mais e chegou até aqui, já deu para saber que ele tem capacidade de atender, de construir, e com certeza um sócio vai estar envolvido dentro do squad que você vai botar dinheiro aí para funcionar, e principalmente coisas boas vão nascer no aplicativo, qualquer construção digital. Eu queria saber um pouquinho mais do que você está prevendo para o futuro. O que vem dessa Refink para 2023, 2024? Quanto você está vislumbrando desse mercado? O que vem nos próximos anos ou meses? Aí não sei como vocês fazem o planejamento lá, as OKRs, né, da Refink, mas o que a gente pode esperar que você pode falar aqui para gente? Olha, lá a gente faz... o nosso planejamento ele é anual, só que ele é focado de 6 em 6 meses, assim. Então a gente tá já olhando para 2024. Ao longo desse processo, o que a gente tem construído, o que a gente tem planejado principalmente, existem frentes em engenharia, como, por exemplo, parte de cibersegurança, que hoje é super importante. Quantas e quantas empresas aí não sofreram ataques aí recentemente? E não tem a mínima ideia de como fechar as portas, né? Por negligenciar essa frente, assim, de atuação. Então isso pra gente é um tema que é super, super importante. A parte de dados, cada vez mais as empresas precisam tomar decisão baseada em dados, e não em achismo, assim. Então todas essas frentes são frentes que a gente hoje olha, entende que são super relevantes para o nosso negócio, e entendemos também que, de novo, assim, são necessidades que os nossos clientes atuais têm. Assim, Posso contratar squads data-driven com você? Exatamente, esse é o nosso foco para 2023 e 2024. Isso é muito bom, hein? Isso porque eu tenho certeza que tem gente patinando. E tem um outro profissional aí que ele é mega difícil, que é o cientista de dados. Sim. Como formar cientistas de dados, né? Na Academy vai com certeza ter essa... Esse é o nosso próximo desafio.
E atualmente também a gente está querendo um pouco descolar dessa frente também, ou seja, de criar uma outra vertical que não é simplesmente só atuar como squad, que é também virar e falar assim: olha, eu quero ser sócio do meu cliente. O meu cliente virar para mim e falar assim: olha, eu tenho meu produto aqui dentro de casa, eu tenho essa frente, eu não consigo dar vazão para isso, porque isso hoje não está como prioridade. Uhum. Poxa, dá pra gente entrar aqui como sócio, você tocar essa frente aqui pra mim? Joy Venture mesmo. Exatamente. Então a gente hoje tá focado nisso também. A gente pode falar então que a Refink entraria com a parte tecnológica como sócia de Exato. empresas que estão ali com alguns projetos na gaveta. Estão com projetos na gaveta e que hoje não conseguem acelerar isso dentro de casa, até porque possuem outras prioridades. Que legal. Então hoje a gente está começando a olhar para essa frente e entender que isso para a gente é muito importante para o nosso negócio, assim. E de novo, ser cada vez mais estratégico, ser muito menos um tirador de pedidos, ser uma empresa de delivery Construir junto. e muito mais uma empresa que é sócia dos nossos clientes, assim. Isso é muito legal, que a gente vem percebendo que os nossos clientes querem isso, assim. Então, de novo, é muito menos o homem-hora Uhum. e muito mais lá no final, assim. O que a gente vai construir junto? Que doideira a gente vai fazer, né? Exato. Agora, eu vou te falar que aí mora um negócio bem legal, hein? Eu, como Gustavo aqui, um cara que veio de garagem de inovação, chegar num cliente, mesmo que eu tenha que entrar com investimento tecnológico, que isso tem um valor imenso, Sim. eu acho vislumbrante da sua parte, né, oferecer como parte, né, do negócio, entrar com um arcabouço tecnológico, aí pode morar grandes produtos exponenciais, né, e grandes milhões que estão aí em gavetas, né? Porque ideia boa a gente sabe que ideia é em produção, né? Estamos careca de saber disso. Agora, o que deve ter de coisa em gaveta aí que é milionária, que tá parada. Porque você sabe, né, que entre uma boa ideia e executar uma ideia existe um abismo ali. É isso aí. Tem um abismo, É assim. isso aí. E sempre, e o que a gente tem percebido que muitas empresas grandes têm uma área de inovação. E as pessoas sempre dizem o seguinte: opa, peraí, essa área de inovação ela tá aqui, mas isso aqui não tá saindo nada. Ou tudo vai pra lá também, aí vira um balcão de novo. Exatamente, assim. A nossa atuação e que a gente tem percebido, assim, que os clientes querem um outro viés, assim. Peraí, não é só uma meia hora, eu quero saber o seguinte, estrategicamente, como é que você pode me ajudar aqui? Porque ele quer que você esteja do lado dele, no sucesso e no fracasso. É isso aí. Que oxigênio você tá respirando também, que talvez você pode trazer pra cá. Ou que oxigênio junto com esses caras que estão aqui pode acontecer. Que é o que a gente acreditava muito, né, numa frente de garagem. Como é que esse cruzamento entre vários oxigênios pode dar coisa boa, né? Sim. Tanto é que se construiu coisas muito legais, mas quando você acha um time de fora que também tá fazendo coisas bacanas, aí fica absurdamente legal. Isso que é o divertido. Agora, só pra gente separar o joio do trigo. Tenho a necessidade de construir um produto digital agora. Como é que eu sei se a Refink é pra mim? Que tamanho que eu tenho que ser? Já estamos falando de média pra grande empresa. É isso. Hoje, parte dos nossos clientes são de média para grande empresa. As pequenas, quem tá em early stage ou quer testar alguma coisa, aí tem outros lugares para procurar, talvez não dentro dos seus squads. Exatamente. É até bom para você que tá ouvindo, eu tenho muita gente que tá em fase de construção dos seus produtos e validação, então a gente só separando bem aqui, né? Acho que para você que tá aqui com um chapéu ouvindo de uma grande corporação, tá com um grande desafio que bateram na sua porta aí, ou o CMO, ou a área de inovação mesmo, ou você tá com uma ideia que tá presa há um tempão, mas você não tem time, capacity para, né, para destravar isso, a Refink pode destravar isso facilmente com uma equipe mega competente, mais de 200 colaboradores, direto de Ipatinga, né? Hoje nós temos escritório em Ipatinga, Belo Horizonte, a fundação da empresa foi em BH, e esse ano nós vamos abrir um escritório aqui em São Paulo e estamos avaliando o Rio de Janeiro também. Mas também tem profissional espalhado por todo lado, né? Hoje estamos em 18 estados do Brasil. Que legal, que legal, cara, né? Despachando mão de obra em tudo que é canto. Exatamente. Que bacana. E por que Ipatinga, se você é de Espírito Santo, que eu tô sabendo no spoiler aqui? Eu nasci em Vitória, Espírito Santo, mas eu cresci em Ipatinga. Porque Ipatinga é um polo industrial. Ipatinga ele tá numa região chamada Vale do Aço, ali em Minas Gerais. Então, são grandes indústrias siderúrgicas. E lá tem um potencial enorme, assim. Ipatinga tem um aeroporto, então tem um voo direto para São Paulo, tem voo diário para São Paulo.
Que legal. tem voo para Belo Horizonte. Então, assim, em 1h30 eu tô aqui em São Paulo. E o que acontece também? Poxa, é um lugar que forma muitos engenheiros para a indústria siderúrgica. Só que é um lugar que não dava tanta atenção para a área de tecnologia. E como eu saí de Patinga com 24 anos, fui embora para Belo Horizonte, estudei em BH, montamos a empresa em BH, quando eu olho para trás eu falo assim, não, beleza, consegui construir, consegui crescer, agora como que eu devolvo para o lugar de onde eu vim para que esse local, essa região tenha uma matriz de empregabilidade diferente, assim. Como que eu faço que os próximos Ricardos, enfim, as pessoas não precisem sair da região próximo dos pais, da namorada, da família. Como que essa pessoa pode crescer no interior de Minas, assim? E é possível. Então hoje nós estamos lá já com 30 pessoas. Agora na semana que vem nós vamos iniciar o nosso próximo Rethink Academy e aí nós já vamos para 60 pessoas só no escritório de Patinga, assim. A nossa meta é chegar em 2024 próximo de 200 pessoas lá. Só nesse local, assim. E você quer morar onde desses vários endereços que você vai ter agora? Hoje eu moro em Ipatinga, mas toda semana eu vou para BH e toda semana eu tô aqui em São Paulo também. Aí eu fico nessa ponte aérea, assim. Entendi, mas você permanece em Patinga, então. Eu estou em Patinga hoje, assim. Certo. Eu voltei para lá no final de 2021. Foi quando nós decidimos abrir o escritório lá. Agora eu tenho uma curiosidade. Por que você foi fazer ciência da computação? Então, eu fui fazer ciência da computação porque em 1999 eu assisti um filme chamado Matrix. Bug do milênio, tô brincando. Não. Que ia vir em seguida. Eu assisti o filme Matrix. E eu fui de uma forma despretensiosa para o cinema, assim. Lá vou eu assistir mais um blockbuster. Porque, de novo, as pessoas se esquecem, né? Nessa época, você não tinha acesso a trailer de filme. Você não sabia nem sinopse do filme. Não. Você via só ali e ok. E eu fui assistir um filme... O que você alugava de lançamento na locadora tinha o banner do que ia no cinema. Quando a locadora era fechada com os estúdios, né? Exatamente. Não tinha muito como saber o que ia rolar. E aí, quando eu assisti o filme, eu saí de lá e olhei e falei assim... Eu saí de lá com duas certezas. Saiu com... Explogou, né? A primeira certeza, eu falei, caramba, esse mundo aqui realmente é real. E a outra foi, cara, eu quero ser um hacker. Só que... Um hacker do bem ou do mal, você queria? Não, hacker do bem. Do bem. Mas, de novo, nessa época, onde que era o conhecimento? Onde que o conhecimento estava? Não sei se você vai se lembrar, mas o conhecimento estava numa banca de revista. É isso aí. É isso aí. Então eu comprei uma revista... Ou na Barca. Lembra da Barca? Barça. É verdade, Barça. Você tinha que comprar a Barça e carregar aquela enciclopédia imensa, gigante. Isso aí. Você tinha que ter uma baita estante. Você tinha que comprar uma estante gigantesca. Isso aí. Eu desenterrei agora, hein, cara. Pô, foi longe, hein? Você tem um pouquinho mais de idade que eu, mas a Barça faz parte da minha vida. Depois a galerinha conheceu o Wikipedia, mas já é mais Nutella. Mas vamos lá. 99 nem Google existia. Era tudo no CD, né? Eu tô tentando lembrar o que tinha nas bancas. O que você foi ver lá na banca? Você lembra qual que era o buscador? Você não vai lembrar. O buscador era o KD. O KD. Chamava KD. Exatamente. O KD e um pouquinho do... Não, era só o KD e era muito podreiro, assim, os resultados eram muito bosta, assim. Não tinha nada a ver os resultados. Né? Não tinha nada a ver. Mas, de novo, eu comprei uma revista que ensinava hacker. E aí a primeira coisa que tinha na revista era um CD-ROM para instalar o SUSE, que falava o seguinte, olha, um hacker ele tem que instalar Linux. Cara, eu tinha na minha casa um 386, uma placa GeForce MMX, e eu tentando instalar, obviamente, deu ruim, né? Porque eu era um mecânico, eu não era uma pessoa de tecnologia. Eu demorei meses para conseguir instalar. Quando eu instalei, eu olhei para aquele negócio e falei assim, cara, putz, eu tenho aptidão para isso. E aí eu fui fazer um curso de web design. Olha só, lá em Patinga eu fui virar um programador de HTML no início ali de 2000. Começão. Exatamente. E eu hospedei... Front page, né? Front page, mas eu fazia na mão. E aí eu hospedei no hpg.bol. hpg.bol eu conheço. Exatamente. Então eu tinha um site de festa. Então eu ia para as baladas, eu ia para os bares, tirava foto das pessoas. Tipo o Amaury Júnior digital já, assim, né? Exatamente. E quando eu fiz isso, eu olhei e falei, cara, peraí, eu tenho aptidão para isso.
Então eu pedi demissão da Uzi Minas e fui para Belo Horizonte estudar ciência da computação. Ah, você pediu demissão e foi estudar, não é? Começou a estudar e depois mudou de Não, carreira. pedi demissão. E pedi foi demissão. fazer ciência da Eu computação. Mas tinha não foi na fazer 8 horas integral também, né? Não, Na PUC. Não, eu fui estudar de manhã na PUC. E aí eu tinha um carro e eu tinha um lote, uma chácara. Ah, Eu tinha uma Saveiro e uma chácara. Vendi os dois, cara. E fui embora para BH com uma mão na frente e outra atrás. Em BH fui garçom, fui segurança de festa, eu fiz de tudo para poder estudar, cara. E se formou em 5 anos. Me Quase formei em jubilou, 5 né? Não, lá em jubila em 8, né? Mais ou menos. Mas demorei para formar, mas foi ótimo, assim. E você se empregou rápido? Pra gente tirar um recorte do que a gente falou da aceleração do Júnior. Eu me empreguei em 8 meses. Em 8 meses eu já estava trabalhando, fazendo estágio já na área de tecnologia. Que legal. Você programou em quê, Ricardo? A primeira IDE Visual Studio 2002. Cara, muito parecido, assim. Sabe que eu programei em Aspão 3 camadas. A camada do meio. 3 camadas? Que era Aspão chamando uma DLL em VB, Ok. né? E o banco de dados dentro da camada, Ok. dentro da DLL. Então o VB fazia um pouquinho parte da minha vida. Só que eu parei no Aspão, né? Eu não quis fazer o ASP.NET. Eu já comecei programando em VB e na época era o Webform, né? Webform. O Meu Webform, Deus, que loucura, cara, mano. tinha aquele maldito V-State, cara. Pra que era aquilo? Que doideira. Era uma gambiarra, porque na verdade a Microsoft ela começou a olhar para o mercado web e ela virou e falou assim: peraí. Toda a minha base é de programadores desktop VB. Tá aí. Porque era a base, né? E virava e falou assim: não, peraí, como é que eu transformo esses programadores VB em programadores web? E eles criaram, assim, desculpa o termo, mas criaram uma gambiarra, que foi o Webform na época, para poder pegar essa base de programadores e fazer essa virada. Depois tinha que rodar no IIS, não era um negócio Cara, assim? Tinha que rodar no servidor IIS. Que loucura, tinha que limpar o cache. Nossa senhora, Cara, você desenterrou agora um monte de coisa, me deu até arrepio. E deixa eu te contar, na época não tinha esse conceito de nuvem, né? Qual era o conceito? Não, era um serverzinho. Não, era um servidor que tava no exterior, que você, assim... Cara, que numa boa, era um servidor no exterior. Tão simples quanto isso. É isso aí. Você ganhava a máquina zerada e você tinha que ir lá instalar e configurar tudo. Não, na verdade, assim, eu tive sorte que eu trabalhei numa empresa que a gente fez grandes projetos de web na época, mas aí eu já tô em 2004, 2005. E a gente tinha um serverzinho lá dentro e separava as devs e rodava tudo local. Então você locava localhost, né? Entrava dentro do servidor, o IS levantava lá dentro e você ficava rodando o site. Só que é o seguinte, se um cara começasse a rodar muito um site e puxasse, você tinha que esperar um pouco ele trampar para fazer os testes, para depois você subir o seu. Então era meio que todo mundo ficava esperando. Quem fazia os deploys nesse servidor tinha que avisar, aí a gente fazia no final do dia e fazia os deploys. Aí quando o cliente ia acessar, a gente subia na local web na época e tal, e era um parto de ouriço, assim, absurdo. Cara, vamos lá, de novo. Subia as paradas. Todo mundo tinha um cliente de FTP. Quando a gente conta isso para as pessoas, loucura, as pessoas, velho. Elas olham e falam assim, não, peraí, cara, como assim? Você tinha um cliente de FTP que você tinha que subir os arquivos, não existia Git na época. É verdade. E agora eu entendi porque a gente tá falando mais ou menos da mesma época, mesmo com idades diferentes, porque você teve uma profissão que ficou por bastante tempo. Sim. E pivotou a sua carreira. Você foi fazer faculdade com 20 e poucos. 24 anos. 24 anos. Eu fui estudar ciência da computação com já 24, com 24 com anos. 29 você se forma. 29. Com 30 e pouco se tornou diretor de tecnologia. Me tornei diretor de tecnologia em 2012, eu tinha 35 anos. Eu comecei um pouco mais cedo, né? Mas na mesma ideia de profissão ali. Eu peguei os booms da web 3.0 e etc. Programei em WAP, lembra disso? Que o celular começou no WAP. Lembro. Aquela merda daquele WML e aquele palmezinho. Que era o da... Que enganou todo mundo e aquela merda não deu em nada. Tinha, assim, vários enganaram todo mundo, né? Que loucura, cara. Tamo junto, nós trampamos na mesma época das doideiras. Mas é a época que nasceu a internet no Brasil. Só que você deu certo, né? Eu não dei, você viu, né? Virei podcaster. Não, muito pelo contrário. Você é um empreendedor serial, não é verdade? Não, tô brincando contigo que eu sempre fui um cara nota 6, 5 de programação. Aí os caras do comercial iam me vendo, falava, pô, esse cara mente bem, velho. Imagina ele vendendo software. Então, mas olha só, quando eu comecei, eu também era péssimo em programação. E eu fui evoluindo ao longo do processo, assim. Eu conheci um rapaz na universidade, que
Porque quando eu entrei na universidade, eu já tinha 24 anos. Cara, tinha um cara que ele dormia o tempo inteiro. E o cara só tirava 100. E eu olhava pra aquilo e falava, cara, não é possível. Como pode? Como pode? Aí eu fui descobrir que existia uma coisa chamada Mensa. A Mensa é uma, tipo, é como se fosse uma sociedade de pessoas que tem um QI acima de tal faixa, assim. E ele era um da Mensa. E ele tinha 18 anos de idade, estudava na PUC. Cara, o cara só tirava 100. Eu lembro que um dia eu chamei ele pra bater um papo e falei, cara, Deixa eu botar o nome do seu trabalho, primeira Não. coisa que eu ia falar, né, pra ele. eu virei pra ele e falei assim, cara, assim, como é que você aprendeu isso e tudo? Aí virar pra mim e falar assim, cara, cada um tem um jeito de aprender a programar. O problema é que o professor que tá aqui, ele tá limitando todo mundo a um jeito só. Você só precisa ver o mundo de uma forma diferente, que é a forma como você enxerga. Vamos tentar descobrir isso junto? E eu, desde pequeno, Esse cara te falou isso? me falou isso. O cara tinha 18 anos de idade, cara. Que legal, velho. Exato. E aí, o que aconteceu? Quando eu olho pra isso, assim, eu sempre fui muito bom em matemática. Eu sempre fui péssimo em português. Então, de novo, Tamo junto se tiver também. alguma concordância verbal aqui, porque sempre estudei em escola pública. Isso é um problema antigo meu também, viu? E aí, quando eu olho pra isso, eu olho e falo assim, cara, peraí, eu sempre fui muito bom em matemática. Eu aprendi programação, sabe como? Com matriz, cara. Caraca, velho. Primeira coisa, assim, o meu primeiro conceito foi matriz. Eu olhava pra tudo e falava assim, não, peraí, como que eu faço pra chegar num objeto que no meio dessa matriz? Ou nesse YJ aqui da matriz? Foi assim, cara. Mas deixa eu te perguntar, nada do que você fez do Senai, Uhum. você usou na faculdade? Nada? Cara, não. Não muito tinha pelo nada Não, nem não. das placas, das Não, paradas, nada? Muito pelo contrário. Eu aprendi várias coisas. Exemplo, como lidar com pessoas, Ah, sim. relacionamento interpessoal. Eu aprendi que o poder de você estudar, que assim, nada é do. Assim, as coisas não vão baixar como o santo vai baixar na sua cabeça. Cara, você tem que ter um Sim. processo, tem que ter uma metodologia e tem que ser persistente, assim. Você vai aprender ao longo do processo. Então, quando você executa lá no Senai, quando a gente construiu uma peça, a primeira peça, cara, a primeira peça tava fora do esquadro, tava furada errado, tava. E assim, você vai evoluindo, ou seja, você vai construindo Sim. e cada vez mais você vai fazendo melhor. E as peças que deram errado, os professores deixam lá, né? Justamente pra mostrar. Isso que é legal do Senai. Exatamente. E eles mostram o seguinte, eles viram e falam assim, olha, tá vendo esse primeiro bloco aqui? A turma do mês passado fez dessa forma, aí todo mundo olhava e falava assim, uau, né? Que você tá chegando. Depois de 6 meses, quando você olha para aquele bloco, você fala assim, não, peraí, não é possível. Ah, que merda que Que fizeram. merda, Vamos fazer um exatamente. negócio mais da hora. Então esse é o processo. Então eu entendi que o processo do conhecimento ele é um aprendizado eterno e contínuo. Você tem que continuar estudando. Sim. Como é que eu posso dizer? Dedicação, eu aprendi isso no Senai e eu devo muito ao Senai. Isso é muito legal, Isso cara. é muito legal, cara. Agora, uma doideira, né? De mecânico de locomotiva, se você pegar o metrô aqui na Faria Lima, a linha amarela, Aham. quem pilota aquela porra é o Java, você tá ligado, né? Sim. É puramente programação que tá ali. E Sim. ele não erra a porta, abre tudo bonitinho. Os tempos, as paradas. Mas ela é uma máquina elétrica, né? Totalmente elétrica. Mas olha que doideira, não é Sim, assim? Não sim. é doido você entrar Sim. num negócio completamente entre o diesel hidráulico, né? Que você Exato. falou, de Diesel hidráulico. diesel hidráulico rodando uma locomotiva, uma necessidade imensa de um humano ali para manter tudo aquilo. E se a gente for aqui, sei lá, tá a 7 km da gente, uma máquina completamente dirigida por computador. E vai ser cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Que não atrasa, que não, né, que não... a manutenção deve ser muito mais simples daquelas máquinas ali. Eu acredito que a Laura, minha filha, não vai saber dirigir. É. Ela não vai saber. Sabe por que ela não vai saber dirigir? Porque não vai ser necessário. Esses dias um cara falou pra mim, você sabia que o último cara que vai dirigir, o último ser humano que vai dirigir já nasceu. Aí eu falei assim, o que é? Ele fala de novo. Ele falou, então, a última pessoa a ter carteira de habilitação já nasceu. Aí eu fiquei pensando, você tá me dizendo então que tá próximo... Já era. O seu Sim. filho provavelmente não vai, a Laura não vai dirigir. Sim, Ou vai dirigir umas paradas, sei lá, nós vamos falar de seguro de carro voador. exato. Que doideira, cara. E, de novo, olha só, no Senai eu aprendi sobre inovação. No Senai eu aprendi sobre que inovar... Lá em 99. Cara, lá em 93. Lá em 93, é fiz verdade. Senai com 16 anos de idade. Mas que inovação que eles falavam naquela época? Exemplo, quando eu cheguei para trabalhar na Uzi Minas no setor de locomotiva, você vai rir aqui, mas a buzina da locomotiva, você puxava
cordinha, cara. Sim. E sabe qual era o maior problema que você tinha? Assim, eu não acreditei quando eu cheguei. Que era o seguinte, o maquinista estressado, ele arrebentava a cordinha. Sim. E aí tinha um alto índice de troca da cordinha. Eu olhei pra aquilo, eu tinha acabado de chegar. Eu olhei pra aquilo e falei assim, mas peraí, não é possível, gente. Hoje existem vários tipos de sistema. Por que a gente não coloca um solenoide aqui na história? Aí o cara olhou pra mim, peraí, mas colocar um solenoide? Eu falei assim, ué, aperta um botão, o solenoide tá ali, a parte de energia vai bater, vai abrir e vai buzinar. Pra que é a cordinha? Pra que a gente vai ficar trocando cordinha? Aí o cara olhou pra mim e falou assim, é mesmo? Por quê? Gostei de você, garoto. Exato, mas de novo, as pessoas, elas sempre estão acostumadas com o status quo. E eu, assim, eu sempre tive isso desde pequeno. Cara, eu quero aprender, quero aprender. E eu acho que isso que me motivou a ir pra área da computação, isso que me motivou a empreender. Muito legal. Essa é a história. Agora, uma curiosidade. Se você for lá na Uzi Minas, como é que tá lá? Ainda existe essa locomotiva que você mexeu? Existe. E deixa eu te contar. E anda essa parada? Não é possível. Anda. E deixa eu te contar, as pessoas me mandam foto, porque quando eu saí de lá, todo mundo virou pra mim e falou assim, Ricardo, você é maluco, cara. Você vai deixar esse emprego aqui certo, nesse momento gostosinho, quentinho. Nesse momento, na sua carteira CLT aqui, nesse momento econômico, porque isso foi em 2002. Um momento econômico confuso do Brasil e tudo mais. Cara, sério, você vai programar? Você vai trabalhar com computação? Cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. Vai ser hacker? Não, todo mundo nem entendia o que era isso. E aí, 22 anos depois, quando eu volto, hoje eu tenho funcionários lá na nossa empresa, colaboradores nossos, que eles são filhos de pessoas que trabalharam comigo na Uzi Minas. Que legal, E aí, quando cara. eles olham pra mim, eles falam assim, caramba, cara, que legal tudo isso. Assim, a sua jornada, ela foi significativa, assim, e foi importante pra você. E aí, quando eles olham pra isso, eles ficam me mandando várias fotos. E falam assim, cara, você não vai acreditar, olha essa locomotiva aqui que bateu, ou olha essa locomotiva aqui que nós acabamos de reformar, que você adorava trabalhar nela. Você acredita, cara? Pra você é item de museu agora. Ou, de repente, montar um... Tem uma maquininha, cara, que ela anda na linha de trem e ela anda na rua. Ela chama Trackmobil. Cara, numa boa, meu sonho é comprar um negócio daquele. Vai cara. comprar, vai Eu comprar. quero comprar. A hora que você comprar, nós vamos filmar. Ó, o editor que pegar esse vídeo, né, eu tenho que falar com a designer também, mas nós vamos fazer a vitrine dele totalmente diferente dessa temporada. Nós vamos fazer ele meio Neo do Matrix. Nós vamos fazer a parada meio... Só não pode ser com aqueles olhos vermelhos do Bitcoin. Não, sim, mas nós vamos dar uma brincada contigo, se você permitir, porque olha como um filme provoca um momento seu de pensamento que puxa de uma profissão sua para um momento atual, e aí vem a outra pergunta que eu ia te fazer. Como você tá lá em Ipatinga, tá movimentando a economia, a Uzi Minas tá lá firme e forte. Sim. Deve estar se transformando digitalmente. Tá se transformando. Já enfiou proposta lá ou não? Meu amigo, nós já estamos atuando lá. Ah, caraca! Já estamos já. Então você não vai comprar o Playmo, como que é? O Trackmobil. Trackmobil. Você não vai comprar essa parada. Eles vão te dar, velho, num projeto, então, certeza. Deixa eu te contar. Nós já estamos já com proposta lá e já querendo já acelerar eles digitalmente, cara. Cara, isso vai ser legal. E outra coisa bacana vai ser quando, tomara que você consiga entrar, é fazer uma foto com a cordinha ou com o solenoide que você botou lá. Porque... Você pode ter certeza, sim. Você pode ter certeza. Hoje, boa parte das pessoas que são gestores hoje na Uzi Minas são pessoas que ou fizeram o Senai comigo na minha época ou trabalharam comigo próximos, assim. Então, o que ocorre? As pessoas olham pra mim e me veem como um exemplo. Sim. Elas olham e falam assim, cara, as pessoas podem sonhar, as pessoas podem crescer na vida, as pessoas podem ser outras pessoas. Assim, elas têm o poder da decisão, mesmo você estudando em uma escola pública. Sim, mesmo você... É possível. É possível. É possível. E outra, estamos falando de uma baita empresa, né? Sim. Se ela tá procurando e tá aberta a receber proposta de uma baita empresa como a sua, né? Apesar de ter as locomotivas lá que a gente fala que tem tantos anos, não deixou de se reciclar e de vender e de ser um baita empresão e formar um monte de pais, né? E familiares que estão lá trabalhando contigo também. Esse é o grande lance da parada. Agora, partindo pro final aqui, para depois desse papo delicioso contigo e saber que a gente viveu a mesma era da internet, dos booms. Mesmo, né? Com idades diferentes. Mesmo com idades diferentes, né? Mas você montou uma empresa e se reciclou a cada ciclo, né? Isso que é o bacana. Por que Rethink?
que repensar. Repensar o tempo todo. Sempre repensar. Foi Assim, baseado em vocês 3 sócios ou teve uma agência Não, foi baseado nos nossos 3 e sócios. ponto? E ponto. Eu falei isso que foi gancho do reciclar, do reciclo e da Sim. construção. Que inclusive trabalhar na área que esse cara escolheu para empreender, né, ele sabe que se ele ficar parado no tempo, a empresa dele vai apodrecer em poucos anos. Né? A tecnologia ela é muito viva. Então a Refink é o tempo todo. Isso é legal também. Daqui a pouco você está fazendo uma outra maluquice, abrindo uma outra vertical. Isso que é a doideira do nosso mercado. Ou ainda empreender em outra frente. Ou ainda empreender em outra frente. Que bom que a gente tem a sua história aqui também, dependendo da frente que você tiver. Agora, pra gente finalizar aqui, eu queria que você contasse um fracasso seu. Falasse assim, porra, Gu, esse é a contribuição do Dedé de fracasso que eu aprendi e não faço mais. Você tem um aí pra contar pra gente chorar junto, mas aprender? Sempre trabalhe com pessoas que você admire, assim. Nunca trabalhe com pessoas somente pela sua amizade. Nunca contrate pessoas somente pela sua amizade. Nunca tenha sócios baseados somente em amizade. Entenda o que aquela pessoa vai contribuir para o seu dia a dia. Porque sociedade é algo complexo. É um casamento, né? É um casamento. E assim, e tem que ser um somatório, assim, porque nós não sabemos tudo. Os meus sócios hoje, todos os meus sócios, são pessoas complementares ao que eu acredito e o que eu penso, assim. Muito bom. Isso é super importante. Eu acho que a sociedade, o sócio, assim, ele sempre tem que defender o equity dele. Porque numa boa, no final de tudo, é o que você tem, assim. E então, quando você for convidar pessoas para se tornarem sócios, quando você pegar uma parte do seu negócio, uma parte do seu business, uma parte do seu equity, cara, que numa boa, hoje é muito lindo uma pessoa olhar e falar assim, caramba, o Dedé construiu, tem uma empresa de 250, 300 pessoas. Poxa, é legal, mas todo mundo esquece lá atrás, quando você entrou num lugar que eram somente 4 pessoas, que era numa salinha. Quando você foi o PO do primeiro Squad, né? O líder técnico. O tech lead, na verdade. O tech lead do projeto. Então, assim, isso é super importante. Então, valorize o seu equity. Perfeito. Tá anotado aqui. Sempre. Cuidado também com as aquisições e a complementariedade, né? Não adianta pegar sócios também só porque é brother, né? Tem que fazer sentido no seu negócio. Agora, abri minha mochila nessa 4ª temporada, tá pesadíssima, com várias indicações. Além de eu voltar na trilogia do Matrix, que você deixou uma baita dica aqui pra gente assistir, que inclusive o Matrix demorou pra fazer a trilogia, né? Em 99, se você assistiu no cinema, eu acho que o terceiro foi lá pra 2000 e fumaça, hein? Os dois eles fecharam. Os filmes, os próximos não são tão bons, né? Então, esse é o grande mal de fazer trilogia também, né? O primeiro ele é fundamental. Não, o primeiro ele é absurdo. Ele é, né? Eu acho que todo mundo... Ele é atemporal. Todo mundo tem a cena de escolher as duas pílulas e etc. E tantas outras coisas. O meu irmão é mega fã. Ele tem o Morpheus, né? É Morpheus que tá na poltrona, que faz a escolha das 2 pílulas, né? E para quem é de tecnologia... E quem não assistir aquele filme é praticamente uma doideira. Depois falaram daquela série que saiu na Netflix, que eles faziam sobre o que a tecnologia vai fazer com o mundo e tal. E eu falava, mano, não me venha com essa conversinha se você não assistiu Matrix, né? O que é capaz de acontecer num outro mundo. Então, além de eu jogar aqui de novo e assistir a trilogia, ou só o primeiro, que é bom você ter lembrado que a sequência não foi tão bacana, o que eu jogo na minha mochila para ser um pouco Dedé aí, Ricardo Ferreira? Esteja sempre lendo, esteja sempre ouvindo podcasts e sempre esteja entendendo o que o mercado está querendo, assim, quais são as tendências de tecnologia, para onde que o mercado está indo, o lugar que você atua, quem são os concorrentes, assim, para onde que porque hoje existe muito hype. Difícil é você conseguir peneirar todas as informações que chegam, que são, né, hoje o acesso à informação que a gente tem, ele é dinâmico, rápido. Né? Então, eu acho que essa curadoria de saber para onde que você vai, qual caminho seguir, e entender que às vezes tem muita espuma, eu acho que isso é super importante, sabe? Aproveitando o lance da espuma que você falou, eu queria muito lembrar um empreendedor que veio aqui, que ele falou assim, sabe quando você tá na arrebentação, eu nunca surfei, não sei se você já surfou, não, mas quando você tá na arrebentação, passar a espuma ali, e você fica na arrebentação, fica todo mundo. Quem passa e consegue surfar, quando pega uma onda boa, tem os que contam e tem os que não contam em qual buraco que pegou. Mas quando o cara passa a arrebentação, pega a onda, aprende, volta, pega esse ciclo, chama os outros caras, volta, pega esse ciclo, começa a surfar só com os caras que têm a manha de trocar.
Então acho que isso é um negócio bem, bem bacana que você tá dividindo, que é, saiba também saber com quem você vai passar a arrebentação pra surfar, voltar e aprender também. Dividir, né? Pra conquistar, foi o que você disse aqui. Sempre, porque olha só, as pessoas sempre procuram uma fórmula mágica. É. Não é verdade? Ah, não, eu vou ler esse livro e esse livro vai transformar a minha vida. Cara, não é assim que acontece. Mais um buzz só, né? Não pode. A gente sempre tem que saber e sempre tem que ter esse filtro, né? Muito bem. E nos rolês que você faz lá em Patinga com a Laura, o que você faz lá com ela que você não troca por nada, assim, que você até desliga o celular? Meu amigo, levar lá no parquinho. Em Patinga tem bastante parquinho? Tem parquinhos. É? Tem vários. Porque a cidade é uma cidade industrial e ela foi construída em volta da Uzi Minas. Então é uma cidade organizada. Ah, assim. Então tem bastante aquele lance mantido e feito, né? Pela... Exato. Legal, Todos legal. os bairros têm praças muito grandes. Bem feitinho e tal. Aí todas as praças têm parquinho e tudo mais. Então é levá-la no parquinho e levá-la na lagoa. Lá tem uma lagoa muito grande, chama Lagoa Silvana. E ela adora nadar, adora, enfim, ficar brincando de castelinho. Tem lagoa e é possível mergulhar? Porque aqui em São Paulo todos os lagos e lagoas são não permitidos, proibidos. Do lado de Patinga, assim, bem do lado mesmo, existe uma mata do parque lá. Lá é uma das reservas que tem Mata Atlântica até hoje em Minas Gerais. Assim, é um dos lugares, tem uma floresta gigante lá. Que legal. E lá tem uma lagoa, assim, tem várias lagoas, mas lá tem uma lagoa bem grande. E é um lugar, cara, que é maravilhoso. Assim, as pessoas que estão vendo aqui e nos ouvindo, basta pesquisar. Lagoa Silvana em Ipatinga. Lagoa Silvana? Silvana, cara. É bem legal lá. E se eu descer em Ipatinga, onde que eu tenho que ir comer? Me fala um empreendedor ou uma empreendedora que tem um restaurante lá que eu tenho que ir provar um prato. Poxa, você tem que comer no Bistrô do Lu. Bistrô do Lu. Apesar do nome bistrô, estamos falando de comida de boteco ou não? Não, a gente tá falando de uma comida autoral. Autoral. Bistrô do Lu. Do Lu. Exatamente. Muito bem, está anotado aqui. Boa. Pronto, dica. Essa temporada ela é urbana e a gente também tá tentando trazer uma linguagem mais simples e valorizando todos os empreendedores que dentro da nossa cidade fazem movimentar. Então, o seu Lu deve ser, ou, né? É do Lu, né? Então Bistrô do Lu. Deve ser o Luciano. E tem também o Trem de Minas, que é... Trem de Minas. Que nome maravilhoso, né? Sugestivo. Trem de Minas. Cara, você tá acabando com o meu caderno aqui, mas Trem de Minas também tá anotado. Fica lá em Ipatinga. Fica, mas ela é pra tomar uma boa cerveja artesanal. Muito bem. Ipatinga tem cerveja própria lá ou não? Tem. Tem a Bruder. A Bruder. Então tá anotado aqui também. Muito bem. Você nesse episódio ganhou aqui lição de como construir, largar tudo, montar, pivotar sua carreira, construir uma empresa, chamar os caras certos para trabalhar contigo. Cara, aqui tem um MBA gravado, do Senai a PUC de BH, né? Com todas as construções e principalmente de como você volta e ainda bota a proposta lá para vender na empresa que te formou, né? Tomara que role lá e dê certo. Se não der também, vai tentar o ano que vem e o outro e vai dar jogo bom. E também uma lição aqui de como construir algo, né? Como sócio de uma empresa sem necessariamente ter o contrato social, né? A gente falou aqui de construir produtos digitais em parceria e sociedade. A gente falou de dar certo ou de dar errado nas construções digitais. Faz parte do processo de transformação digital e inovação das empresas. E também, graças a Deus, a gente falou de um passado muito sombrio, que era projeto fechado, documentação, um monte de coisa que não dava em porra nenhuma, né, que as empresas gastavam uma fortuna, não deixava ninguém rico, ninguém feliz e ninguém com experiência. Né? A gente começou isso aqui explicando como é que você no churrasco fala pra tia, né? O aplicativo dela da companhia aérea funcionou bem e como que ela conseguiu. Eu sou de uma época que eram construídas bastante coisas que não saíam, né, do papel e a gente gastava uma fortuna. Hoje, grandes sprints, grandes entregas e muitas delas com a Refink. Sim. Parabéns pelo que você está construindo, os 13 sócios aí, né? O Arthur aí também teve um momento dele aqui, perguntamos como que manter um Arthur, então parabéns também, Arthur, de estagiário a sócio, né? Na construção lá com você. E obrigado, cara, de distribuir sua simpatia aqui, um cara super gostoso de conversar. O que você achou dessa doideira aqui de gravar um podcast? Meu amigo, é o primeiro podcast que eu gravo. Sensacional. Muito bem, que bom. Acho que nasci pra isso. Nasceu pra isso, acho que você tem que ter o seu, hein? Opa! Tem que ter o seu. Você se chegou aí pela rede do Dedé, do Ricardo, como você conheceu esse cara. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, se inspirado. E de fato,
Aqui a gente tem um MBA gravado com vários empreendedores, várias empreendedoras, vários sonhadores e sonhadoras que de alguma forma resolveram arregaçar as mangas aí e construir um país melhor. A gente já sacou que independente do seu lado político, pela mão desses malucos não vai rolar. Então pela mão dos empreendedores, pelas mãos das empreendedoras, é construindo abundância, gente boa, formando gente, que a gente vai fazer esse país bombar. E eu tive aqui o prazer de conhecer esse cara, direto de Patinga, um pouquinho do Espírito Santo, né, mas que tá entre lá e cá, viajando para cima e para baixo, marido da Aline, pai da Laura e CEO, founder de uma empresa aí que tá prontinha para construir os produtos digitais em cima da sua. Pode dar tchau pra galera aqui, eu encerro com muita felicidade contigo. Até esqueci de tomar água, acabei com o meu caderno. Hoje foi um episódio pra fechar. Dá tchau pra galera aí. Pessoal, muito obrigado aí por estar escutando e quero dizer uma coisa, assim, pra todos vocês. Acredite no sonho de vocês, assim. Independente de onde vocês estejam, acredite no poder da transformação. Acho que isso é fundamental. É isso aí. É isso aí. E se quer transformar a sua empresa, Refink. Estamos lá. Até a próxima. Tchau! Uma produção, voz e conteúdo.